Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e sejam vocês todos muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física número 12 para o 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre o ouro olímpico brasileiro. Quais são os medalhistas brasileiros que conseguiram trazer uma medalha de ouro para o nosso país? Eles alcançaram o topo da carreira, eles conseguiram um tão sonhado ouro olímpico. Numa coletânea de Cláudio Fernandes para o Brasil Escola, uma matéria completa onde nós vamos conhecer os nomes dos atletas, um pouquinho de cada modalidade, curiosidades a respeito de cada modalidade, de cada atleta, e isso vai enriquecer o seu conhecimento nos esportes. Vamos à leitura? Quantas medalhas de ouro o Brasil ganhou? Você saberia responder essa pergunta antes de fazer uma pesquisa? Não? Pois bem, então nós estamos no momento com 23 medalhas de ouro. Apesar de não ser um país que tenha conquistado um número expressivo de medalhas em Jogos Olímpicos, o Brasil tem uma trajetória importante nesse evento. De um total de 108 medalhas, os brasileiros conseguiram conquistar 23 de ouro. O restante corresponde a 30 medalhas de prata e a 55 medalhas de bronze, sendo a primeira em 1920 nas Olimpíadas da Antuérpia. Vamos ver a relação de todas as medalhas e os respectivos atletas responsáveis por essa conquista. 1920, na prova de tiro. Foram nas Olimpíadas da Antuérpia, na Holanda, realizadas em 1920, que Guilherme Paraense, nascido em 1884, falecido em 1968, conquistou o primeiro ouro olímpico para o Brasil, em uma prova de tiros. Paraense era tenente do Exército Brasileiro e ficou em primeiro lugar na modalidade de tiro com a pistola rápida. Clique na imagem para assistir um breve e belo documentário feito sobre o nosso atleta no canal da Rede Nacional de Esporte. 1952 e 1956, no atletismo, especificamente no salto triplo. A segunda e a terceira medalha de ouro foram conquistadas pela mesma pessoa, Ademar Ferreira da Silva. Ademar era representante do atletismo e as duas medalhas de ouro que vieram do êxito na prova do salto triplo. A primeira conquista nos Jogos de Helsinki, na Dinamarca, em 1952, e a segunda nos Jogos de Melbourne, na Austrália, em 1956. Bem, nós tivemos medalhas de atletismo em 56 e agora nós vamos para o nosso próximo slide do ano de 1980. É bastante tempo sem uma medalha de ouro, né, gente? Bem, depois dos feitos de Ademar, o Brasil ficou 6 Olimpíadas sem ganhar uma sequer medalha de ouro. Só em 1980, as duas duplas de velejadores ganharam novamente medalhas de ouro para o Brasil. O fato ocorreu nos Jogos de Moscou, na então União Soviética. As duplas eram Eduardo Penido e Marcos Soares, modalidade 470. E Alexandre Welter e Lars Bjornström. Bem, esse é um nome norueguês, é um nome do norte da Europa, é bem difícil de pronunciar. Mas nós podemos ver a foto dos velejadores aqui. Muito interessante, gente, que essas foram as Olimpíadas de Moscou, na União Soviética, na antiga Guerra Fria, onde não houve, curiosidade à parte, né,
participação dos Estados Unidos da América. Bem, vamos dar um salto agora para 1984, nas próximas Olimpíadas. Nos Jogos seguintes, realizados em Los Angeles, Estados Unidos, foi a primeira vez que o velocista Joaquim Cruz conquistou mais um ouro olímpico para o Brasil no atletismo, na modalidade de 800 metros. Uma modalidade de um esporte de velocidade. Completando uma curiosidade da outra aula, nessas Olimpíadas de 1984, não houve a participação da Rússia na época União Soviética. Também porque no auge da Guerra Fria, eram dois países que não tinham boas relações diplomáticas. Vamos agora para 1988, na modalidade de judô, nos Jogos de Seul, na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul. Foi a primeira vez do primeiro judoca brasileiro conquistar uma medalha de ouro. O feito foi realizado por Aurélio Miguel. Ele competiu na modalidade de 95 quilos, isso é, meio pesado. No judô, como diversos esportes, no boxe, na luta livre, as categorias são baseadas pelo peso dos atletas. E essa foi a categoria que o nosso judoca Aurélio Miguel venceu. Em 1982, judô e voleibol masculino. Nos Jogos de Barcelona, na Espanha, novamente o judô trouxe uma medalha de ouro para o Brasil. Dessa vez com o judoca Rogério Sampaio, na modalidade 65 quilos. Ou seja, uma modalidade mais leve. Além de Rogério, a seleção brasileira masculina de vôlei também ficou no topo do pódio. Opa! 2 medalhas já? Estamos melhorando, né, gente? Os atletas titulares eram Amaury, Pampa, Carlão, Douglas, Giovanni, Janelson, Jorge Edson, Marcelo Negrão, Maurício, Paulão, Talmo e Tandy. Nós podemos ver uma foto desse pessoal aqui em 1992. Hoje em dia, todos eles estão com uma aparência bem diferente, né? Em 1996, vamos ver as medalhas da vela, da classe Laser Star e vôlei de praia. Nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, a vela e o vôlei novamente trouxeram medalhas de ouro para o Brasil. Na vela, os protagonistas foram Robert Scheid, que navegou na modalidade laser, e a dupla Marcelo Ferreira e Torben Grael, na modalidade Star. No vôlei, prevaleceu a dupla feminina de vôlei de praia, Jaqueline Silva e Sandra Pires. A dupla que está presente aqui na nossa imagem do slide. Só que olha só, gente, agora a diferença, hein? Não é o vôlei de quadra, agora nós ganhamos no vôlei de praia. 2004, vela, laser e star. Hipismo, vôlei de praia e voleibol masculino. Uau, hein, gente? O Brasil já está começando a se sobressair. Nos Jogos de Atenas, novamente, Robert Scheid, na modalidade laser, e a dupla Marcelo Ferreira e Torben Grael, na modalidade Star. Conseguiram mais medalhas de ouro para o Brasil na vela. Além disso, tivemos também a conquista de ouro na modalidade de salto individual, em hipismo por Rodrigo Pessoa. Ouro também com a dupla masculina de vôlei de praia, Emanuel Rego e Ricardo Alex. E, por fim, ouro com a seleção masculina de vôlei de quadra, cuja equipe era constituída por Anderson, André Nascimento, André Heller, Dante, Giba, Giovanni, Gustavo, Maurício, Naubert, Ricardo,
Rodrigão e Sérgio. 2004. Medalha Pierre de Coubertin para Vanderlei Cordeiro de Cima. Olha, pessoal, vou contar uma história um pouquinho surreal agora, muito famosa nos Jogos Olímpicos. Na mesma Olimpíada de Atenas, um fato curioso ocorreu com o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele estava prestes a terminar a prova e conseguir o ouro para o Brasil, mas foi interrompido por Cornelis Horan, ex-padre irlandês que estava entre os espectadores. Vanderlei, atordoado, ainda conseguiu chegar em terceiro e conquistar a medalha de bronze. Um tempo depois, o Comitê Olímpico concedeu a ele a maior honraria da organização, a medalha Pierre de Coubertin. Bem, esse episódio é um episódio um pouquinho triste. Nós podemos encontrar ele facilmente na internet. O corredor brasileiro sendo agarrado no meio de uma corrida, no final de uma corrida, sendo agarrado por um espectador. Agora, em 2008, atletismo, natação e voleibol feminino. Nos jogos seguintes, realizados em Pequim, na China, foi a vez da seleção brasileira feminina de vôlei de quadra conquistar o ouro para o Brasil. A equipe era constituída por Carol, Fabi, Fabiana, Fofão, Jaqueline, Mari, Paula Pequeno, Sheila, Sassá, Thaísa, Valesquinha e Valesca. Pois é, né, pessoal? Então os atletas podem ser conhecidos pelos apelidos também. Lembrem do Pelé, né? Além dessa conquista, tivemos também o ouro do nadador César Cielo, na modalidade 50 metros livres, e a da saltadora Maureen Maggi, na modalidade salto em distância. 2012. Voleibol feminino, judô e ginástica, na modalidade argolas. Em 2012, nos Jogos de Londres, na Inglaterra, novamente a seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu o ouro. Dessa vez, a equipe era composta por Fabiana, Dani Lins, Paula Pequeno, Sheila, Adenísia, Thaísa, Fernandinha, Jaqueline, Tandara, Natália, Fabi e Fernanda Garay. Além dessa conquista, tivemos também o sucesso da judoca Sara Menezes, que levou ouro na modalidade ligeiro, 48 quilos, e do ginasta Arthur Zanetti, que também ficou com ouro na modalidade de argolas. Em 2016, tivemos o melhor desempenho de todos os tempos. Nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, a vela e o vôlei novamente trouxeram medalhas de ouro para o Brasil. Na vela, os protagonistas foram Robert Scheid, que navegou na modalidade laser, e a dupla Marcelo Ferreira e Torben Grael, na modalidade Star. No vôlei, prevaleceu a dupla feminina de vôlei de praia, Jaqueline Silva e Sandra Pires. Vôlei e futebol. Vôlei masculino, William Éder Carboneira, Wallace, Luiz Felipe, Evandro, Lucarelli, Bruno Rezende, Lucas, Sérgio Dutra, Maurício Borges, Douglas Souza e Maurício Souza, são o nome da equipe medalhista. No futebol masculino, o Everton, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Douglas Santos, Wallace, Renato Augusto, Neymar, Gabriel, Gabriel Jesus, Luan, Wilson, William, Luan Garcia, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Rafinha Alcântara
e Felipe Anderson. O gol foi de Everton e Wilson, na verdade, a posição de goleiro. Os maiores medalhistas. O velejador Robert Scheid é quem encabeça a lista dos maiores medalhistas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Com 6 participações no currículo, ele foi 2 vezes campeão olímpico, outras 2 vice e uma vez terceiro colocado. Qual é a lista dos maiores medalhistas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos? Entre os 4 primeiros colocados, 3 da vela e 1 do vôlei. Confira a lista do site Olimpíadas Todo Dia. Clique na imagem. E em 2021, infelizmente, no momento da criação dessa aula, a última informação disponível é que as Olimpíadas de 2020 foram postergadas devido à pandemia de Covid-19. Eu espero, e todos nós esperamos também, que as Olimpíadas voltem para que possa fazer essa aula, reatualizar essa aula com mais medalhista brasileiro ainda, hein, gente? Ia ser ótimo, né? Bem, eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu espero que sirva para inspirar vocês a praticar atividade física, a conhecer os nossos nomes do esporte, nossos principais nomes, que trazem tanto orgulho para a nossa nação, né? E gostaria que vocês realizassem as atividades propostas e tenham todos uma ótima semana de estudos.